Glória a Deus, boa noite, graça e paz, graça eterna. Nesta noite vou deixar aqui uma reflexão, um versículo da parte do Senhor, que se encontra na Epístola do Apóstolo Paulo aos Romanos, no seu capítulo 8, no seu versículo 21, que diz: de que a própria natureza criada será libertada da escravidão, da decadência em que se encontra, recebendo a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Irmãos, antes do ano 70, esses irmãos, eles já existia esperança da vida eterna, só que eles ainda estavam aguardando a liberdade, será liberto da servidão, da decadência. Que libertação é essa que eles estavam esperando? É libertação de bebida? Libertação de prostituição? Libertação de usar álcool, usar droga? Libertação de mentiras? Libertação de prostituição? Não. A libertação do cativeiro para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Que cativeiro era esse que Deus ia libertar esses irmãos no ano 70? Que eles estavam aguardando essa esperança, que eles estavam aguardando essa gloriosa liberdade. Essa foi a libertação da lei de Moisés, que no último dia foram tirados da decadência. Que a lei de Moisés ela tinha o ministério de condenação e morte. Então eles foram libertos dessa escravidão. Eles foram libertos, mas eles estavam ainda em esperança, porque aqueles que morriam ficavam aguardando o juízo no ano 70. De lá para cá, nem eu nem você, nós estamos aguardando mais nada. Esperança nenhuma. A única esperança que eu e você estamos esperando aqui é uma esperança de ter uma casa própria, um casamento, uma esperança de ter um carro novo, uma moto zero, uma esperança do que está nosso objetivo terreno, porque espiritualmente já está tudo cumprido para a gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Então os filhos de Deus eles não eram libertos, eles não tinham recebido ainda a glorificação que se deu lá no último dia, quando o general Tito invadiu Jerusalém, que nós entendemos que foi o juízo, que foi a vinda dele, né? Com o general Tito profetizado por Jesus lá em Mateus capítulo 24, o general Tito profetizou que o templo ia cair, que o filho da perdição ia entrar ali, invadir o templo. Ali foi a vida de Cristo no ano 70 espiritualmente. De lá para cá, irmãos, eu e você, nós estamos libertos de qualquer servidão que nos condena. Ou seja, nosso velho homem já está crucificado com Cristo. Deus, quando olha para mim e para você, Deus não olha mais para a carne, olha para o Espírito perfeito. Lá em Hebreus fala aos espíritos do justo aperfeiçoado. Ele estava aperfeiçoando, nós nasceu perfeito. Nós nasceu com a obra consumada. Ele estava em esperança da gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Nós já temos essa gloriosa liberdade, nós não estamos mais em esperança. Quando nosso corpo tombar, né, nós já temos nosso corpo zero, né, para ser glorificado diante de Deus, porque já é glorificado no nosso corpo, já está glorificado no nosso corpo. Lá em Hebreus, capítulo 2, versículo 14, diz que, visto que os filhos, que é o Espírito, né, ele participa de carne e sangue, também o mesmo Jesus participou das mesmas coisas para aniquilar o diabo, ou seja, para aniquilar a lei de Moisés. Então, irmãos, nós somos espírito revertido de carne. Não somos uma carne com experiências humanas. Nós somos espíritos com experiências humanas, mas não
seres humanos com experiências espirituais, não. Tem coisas que eu e você passamos ou vai passar, que é experiências humanas, que é experiência espiritual, quer dizer, sentindo aquilo que a natureza humana vai passar. Então, nossa libertação hoje, nós temos sim que se buscar para cada dia mortificar a nossa carne, para aqueles que andam nas obras maus, nas obras má, prejudicando a saúde, a gente tem que caçar um jeito de fazer um tratamento e parar. Mas por falar, vai para a igreja para você ser liberto. Não, irmãos, para você ser liberto de alguma coisa, só você procurar um profissional, ou você mesmo confiar em Deus, lutar com sua natureza humana, que eu sei que não é fácil, se libertar de um vício. Mas essa libertação, toda libertação que fala na Bíblia, meu irmão, a maioria da libertação que fala na Bíblia não é libertação espiritual, não é libertação para o corpo terreno, não. Você se liberta da bebida, liberta da droga, liberta da prostituição, não. Essa liberdade aqui, essa libertação aqui, gloriosa, da lei, como também lá em Gálatas 5, né? Fala ali 5,16 das obras da carne, né? Que a carne cobiça contra o espírito contra a carne. E esse se opõe um ao outro. Ali fala contra essas coisas, aí vai falando as obras da carne, né? Prostituição, impureza, lascívia, bebedice, homicídio. Depois fala contra essas coisas não há lei. O contexto está falando da lei. Ali também em Gálatas, capítulo 5, versículo 1, fala: Cristo te chamou para a liberdade. Fique firme na liberdade que Cristo nos libertou. Aí está falando dos Gálatas, porque gentil não precisou sair de alguma escravidão para ficar na liberdade. Gentil que somos nós, sempre fomos livres. Aí ele está falando dos Gálatas, que eles foram chamados diretamente para a graça, mas ele estava retrocedendo, né, pelas mensagens falsas. Aí vocês começaram tão bem, vocês estão querendo voltar de novo, começou no espírito, querendo voltar para a carne. Aí ele fala que Cristo chamou ele para liberdade, liberdade da circuncisão. O povo estava querendo circuncidar ele de novo. Deus falou que não, Jesus falou não precisa circuncidar mais não. Eles são libertos já da lei, libertos da escravidão, que era que eles queriam que eles circuncidassem. Então não era uma libertação, irmãos, da carne como hoje as igrejas pregam, o povo prega. Vai aprender a se liberta disso, sai desses bares, não sei o que, isso. Isso é você mesmo falar, dar um conselho, a pessoa mesmo se tocar e ver que ele está gastando o dia dele todo, deixando a família dele sem o pão. Ele mesmo vai se tocar, vai se libertar. Ou Deus vai tocar no coração dele. Mas só a libertação da Bíblia, libertação da lei de Moisés. Foi assim, para a liberdade Cristo libertou. Permanecer firmes. E cá mais embaixo, no versículo, no capítulo, mesmo capítulo 5, que ali o contexto todo está falando da obra da carne. Cá embaixo fala que Cristo nos chamou para a liberdade, mas não usei a liberdade para dar ocasião à carne. Então nós não devemos dar ocasião à carne. Mas ainda que alguém escorrega, a pessoa não pode ver aquela pessoa como condenado, não. Que não há condenação para quem está em Cristo Jesus. Toda aquilo que as pessoas estão praticando aí nos bares, nas festas, isso são obras da carne. Mas a pessoa não perde salvação, não. Isso é consequência, leva a consequência. Mas a libertação verdadeira é a libertação da lei de Moisés para a glória dos filhos de Deus. É tanto que a Bíblia diz que está em Cristo, nova criatura é. Por pensa que nova criatura é você ser batizado e estar lá na igreja, não. Você está em Cristo, nova criatura é você sair de Moisés e estar em Cristo. Sair da lei, sair do jugo. Então, irmãos, nós fomos livres diretamente da lei. Nós só temos obra da carne. E nós não podemos, como servo de Deus Altíssimo, ficar dando lugar às obras da carne, que é
por causa do testemunho. Mas não porque se alguém errar, o povo vai a gente como que a gente é uma pessoa condenada já por Deus, não. Lá em Romano fala que nem a morte, nem a vida, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem a tribulação, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nenhuma criatura poderá separar nós do amor de Deus. Você vai errar, erra, mas Deus vai disciplinar. Deus vai te açoitar se for um filho dele. Deus vai corrigir, mas que você perde a salvação, não. Então, irmão, deixar essa reflexão para que nós venhamos entender a Bíblia, que a libertação é da lei de Moisés, não a libertação da carne. A libertação da carne é todo dia a gente tem que matar esse leão, porque ela luta dia e noite, nos acusa, igual o Apocalipse fala. A carne, esse lago de fogo, nós estamos aqui nessa terra, esse lago de fogo, ela nos acusa dia e noite. Amém, irmãos? Boa noite.